de uma posição ali de um povo que não era o seu povo, e esta seria sempre uma posição não muito agradável. Ele reconhece a dependência total a Deus naquele momento ali. Então ele vira-se para o Senhor num grito angustiado, de pedido de piedade, de misericórdia, mas ele vira-se para o Senhor com os olhos sinceros e confiantes de que aquele também era um período que Deus estava com eles passando por aquela adversidade. Nós acabamos de cantar alguns louvores extraordinários e que nos falam sobre o olhar de Deus voltado a nós. Até mesmo nos convida à reflexão que nós rejeitamos o Senhor, mas Ele sempre nos dando a oportunidade de revermos estes conceitos e nos voltarmos a Ele. Então agora nós estamos diante de um salmo que, apesar de toda a historicidade em torno dele, toda a situação adversa, o salmista está demonstrando que confia no Senhor e que depende de Deus, e que esta dependência faz com que ele se aproxime do Senhor para desabafar, contar o que estava acontecendo com ele. Alguns sentimentos, eles nos fazem mal, não só emocionalmente falando, mas eles também fazem mal fisicamente falando e espiritualmente também. Eles tornam-se verdadeiros pesos, e se nós não tomamos cuidado em nos proteger, em nos dirigir ao Senhor, em criarmos caminhos e recursos para não nos tornarmos presa, escravos destes sentimentos, nós vamos nos conduzindo ao pior. O desprezo é uma pessoa desprezada, ela acha que no ambiente que estiver, todos têm aversão a ela. Um sentimento forte de avaliação, de inferioridade. Então ela vai se sentir inferior aos demais. Ela vai enxergar também a soberba do outro e, em algum momento, a sua insignificância diante do ambiente que estiver, do quadro que estiver vivendo. Outra coisa interessante também, ela vai passar a ter uma somatória de outros sentimentos que estão associados a esse, que criarão nela revolta, complexo de inferioridade e outros mais, ainda mais perigosos, que podem acarretar em soluções imediatas, drásticas. O salmista expressa ao Senhor que ele não está mais suportando viver o desprezo que ele passa naquela situação ali. Como eu disse, na Babilônia, todos eram escravos de pátria diferente. Então os babilônicos, por natureza, forjados já desde criança a serem prepotentes, arrogantes e a sentirem-se os melhores até pelas conquistas, aí você se coloca no lugar deste povo. E sempre ressaltando uma coisa, haviam pessoas ali, a maioria inocentes, gerações que nasceram no meio daquela situação. Então imagine internamente como que estas crianças cresciam, a discriminação, o olhar de desdém no meio escolar, mesmo que da forma que era na época, no convívio social, em tudo que faziam, eles tinham a percepção que não eram muito bem-vindos e que eles não eram daquele lugar. Olha, nós vivemos num país continental.
E às vezes uma simples mudança de uma região norte para uma região sul já se causa um certo desconforto, ou de uma região sudeste para uma região nordeste, já se causa um tanto quanto de desconforto pela linha cultural, socioeconômica. Imaginem para outro país, vassalos escravos e, o pior, servos de Deus, que tinham que fazer a diferença e que eram convidados diariamente a fazerem esta diferença. Não podiam murmurar, não podiam questionar a Deus, porque eles tinham consciência do que estava acontecendo, aquilo era para o bem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mesmo que a sua prova, dificuldade hoje, ela não tenha sido planejada, esperada, não dá uma explicação lógica a ela, eu devo te dizer, ela faz parte do projeto de Deus para a sua vitória. E quando chegar a vitória vai ser compreendido. Mas vamos lá. Então estas crianças, jovens, os mais velhos, todos ali estavam atravessando uma condição bem difícil. Este sentimento, como eu estava dizendo, machuca o coração, trazendo inclusive a possibilidade de situações que o físico possa dizer. Ele, emocionalmente e espiritualmente falando, ele vai destruir vidas, tornando as mesmas frágeis, absolutamente vulneráveis a ataques do inimigo, com propostas imediatistas. Também isto vai causar problemas na autoestima, isto tira a força interior, a coragem, a resiliência, o desejo de recomeçar. A pessoa fica aguardando, inclusive, um alívio que pode não existir na ótica que ela estiver enxergando, e o salmista expressa isso ao Senhor. Ele diz: Deus, tem piedade de nós, olha aqui para dentro de nós, o que nós estamos vivendo. E ele diz assim: Deus, nós somos servos aqui, e servas, e aguardamos em Ti. Ele não mostra aqui um sentimento de servidão, porém, ele demonstra ao Senhor um sentimento de sujeição, de obediência, de fidelidade a Deus, de confiança. Mesmo passando por tudo aquilo, ele diz: Senhor, como um servo e como uma serva, aguarda dos seus donos, patrões, senhores, a solução de uma causa da forma mais humilde, inclusive reconhecendo a sua dependência a tal, de uma maneira objetiva. Ele diz: assim também nós nos chegamos diante do Senhor, reconhecendo que somos absolutamente sujeitos à sua vontade, que somos absolutamente obedientes a esta vontade, que nós reconhecemos os teus caminhos no meio desta aparente tormenta, que nós permanecemos fiéis ao Senhor, que nós não vamos nos precipitar em tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos. O salmista vai diante de Deus pedindo socorro e demonstrando que ele confiava no Senhor e sabia que poderia vir o socorro de Deus. Não foi diante do Senhor dando ordens, não disse a Deus que tirasse ele dali de forma urgente, não disse ao Senhor que não tinha cometido falha alguma para estar ali, porque infelizmente o justo, ele sofre muitas vezes pela imprudência do injusto.
Há lares que sofrem pela imprudência do sacerdote, empresas que sofrem pela imprudência do patrão, até igrejas que sofrem pela liderança em algum instante não ter observado um pequeno detalhe. E o salmista, ele não vai buscar um culpado, ele vai diante do Senhor dizendo que Deus tinha para ele a solução e que ele permaneceria alguém confiando no Senhor. Será que agiríamos assim? Ou iríamos procurar o culpado? Ou iríamos nos esquivar? É claro que a Bíblia nos diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas, quando nós olhamos a condição coletiva, a Bíblia também nos diz que o que acontece com o ímpio, também o justo está sujeito a tal. O Senhor nos guarda, Ele é o Jeová Jireh, o Jeová da providência, mas nós não somos isentos de momentos de enfermidade, não somos isentos de angústia, não somos isentos da condição, claro que de forma diferenciada, dos dias que o Salmo foi escrito. Sofremos consequências do que não provocamos. Mas o salmista, ele continua dizendo: os nossos olhos são olhos de servos, e eles olham para o Senhor com confiança, e eles creem que o Senhor tem a solução para isto. Eles creem que o Senhor tem a solução para isso. Isto é extraordinário, irmão. Minha querida, com a blusa aqui com detalhes verdes, Deus ministra no meu coração que vai desinflamar o teu organismo hoje. Você está com o organismo todo inflamado. Nervos, estômago, intestino, toda a musculatura. Você não saberia expressar qual foi o sentimento físico hoje, se ele foi de dor ou se ele foi comum. Porque algumas coisas o seu organismo já absorveu como algo normal. Então, as dores parece que nem se sentem mais. Você convive com a dor no corpo, com o braço extremamente pesado, com a cabeça com sensação de tontura como algo comum. Mas a mão do nosso Deus chegou com mão de cura esta noite aqui. Em muitos dias, Deus não expõe, não assusta. Em muitos dias, a irmã deitou e disse: se eu levantar amanhã é um milagre. E nos outros de manhã você disse: se eu viver até o final do dia é outro milagre. Isto já mexeu com o teu emocional também. Você tornou-se abalada emocionalmente, disposta já a uma boa depressão, uma angústia, e é 24 horas isso. Mas a mão de Deus chegou hoje com cura no teu físico, a mão de Deus vai tranquilizar o teu coração. Uma das primeiras e grandes notórias providências desta mensagem é que eu te afirmo que você vai dormir hoje. Faz tempo que você não sabe o que é dormir. Você vai dormir hoje. Você vai levantar de manhã e não vai levantar com enjoo e mal-estar. Você vai levantar saudável. O nome do nosso Deus será louvado. Isto é o primeiro sinal. Emocionalmente também você vai sair daqui aliviada, segura, e o nome do nosso Deus vai ser louvado na tua história. Aleluia. Ali do lado, eu acho que aquela menina sentada lá é a Bá. Ou parece demais, né? Do lado dela tem um irmão de camisa preta. Eu quero que ele levante a mão. Isto é o irmão mesmo. O cardiologista do céu chegou para fazer um movimento de cura cardiológica a teu favor. E o hematologista do céu
também chegou para fazer um movimento de cura no seu sangue esta noite aqui. Um sangue mais grosso do que deveria, provocando dificuldade dos batimentos cardíacos, sugando o pulmão, trazendo fraqueza pulmonar para respirar. Mas a mão de Deus está estendida sobre o teu sangue, então de forma automática também fazendo um movimento especial de cura na tua condição cardiológica respiratória, ou seja, ele é o cardiopulmonar. Não lembro de nós nos conhecermos e eu afirmo sempre, Deus sabe como dizer, como se houvesse uma placa nas tuas mãos, com a palavra perdão. Deus está trabalhando no teu coração hoje. E envolve a reciprocidade deste termo aí, deste sentimento. O Senhor está te ajudando a perdoar. E o mais interessante, vai começar a conseguir perdoar-se a si mesmo. De forma natural, ele também vai cercar o irmão no entorno. E haverá perdão. E o nome do Senhor será louvado na tua história. Há uma página nova na sua história esta noite. Ela é de condição familiar, ela é na estrutura financeira, ela é na estrutura nos relacionamentos em torno, mas ela também é espiritual. Porque o irmão, como eu, tem vontade de ser um crente melhor do que é hoje. Tem tido algumas dificuldades de ser um crente melhor do que é hoje, mas tem colocado diante de Deus com toda a ignorância e com toda a maneira de expressão, este desejo de ser melhor. E Deus está trabalhando neste teu desejo. E um dos primeiros itens que serão visíveis será o perdão. E o nome do nosso Deus há de ser louvado nessa história aí. Havia um movimento na região do teu coração, como se fosse uma agulha, que é para eu poder entender que Deus estava fazendo e fez um movimento no teu coração e no teu sangue. Inclusive atingiu também a condição pulmonar. Esta agulha, ela, num movimento do céu, ela foi na região aqui do tampão da cabeça da Bá. Deus tem te dado livramentos, mas a mão do nosso Deus está estendida com cura hoje. Deus está operando um grande movimento na condição neurológica, na tua cabeça, e na oxigenação. Diríamos que há uma dificuldade de oxigenação, e isso vai ser rústico porque eu não sou médico. Esta dificuldade de oxigenação, às vezes, rouba até a tua memória, como se esquecesse tudo de repente, precisasse parar um pouquinho e recomeçar. O que eu tinha que fazer agora? Também é a pressão que você tem vivido de forma diária. E em muitos instantes, chamando ele para perto e dizendo assim: ei, isso aqui é uma promessa. Que história é essa aqui? Então a sua saúde está abalada, mas a mão do nosso Deus chegou hoje aí e curou. Estes sintomas você não vai sentir mais. Deus vai te fazer trabalhar normalmente, sem esta canseira. Inclusive também Ele vai te devolver um sono reparador. Você não tem tido um sono reparador. É um sono extremamente pesado e uma indisposição. A mão do nosso Deus chegou com cura e o nome do nosso Deus é exaltado no negócio. Aleluia. O salmista que escreve, ele diz ao Senhor assim: Deus, nós aguardamos as tuas mãos agindo aqui. Eles tinham também a convicção de que o Senhor estava ouvindo aquela oração. Mas se prestamos atenção no versículo 3, nós vamos ver que ele com uma intensidade maior,
ele dá um grito de socorro ao Senhor, dizendo assim: Deus, nós estamos fartos deste desprezo. Em outras palavras, ele diz: nós não suportamos mais estarmos aqui, neste lugar onde somos desprezados. Deus conhece os nossos limites. Inclusive, eu observei a palavra devocional da pastora. Eu não combinei com ela. Em outras palavras, ela disse que Deus tem conhecimento dos nossos limites. Deus conhece os nossos limites. Em algum momento, uma prova minha pode não ser nada para o pastor César. E assim vice-versa. E uma prova que ele estiver passando, se ele me relatar, eu posso dizer: mas o César está fraco. Ou seja, nós somos diferentes. E foi essa a tônica que a pastora frisou aqui na palavra devocional. Nós somos diferentes em tudo. Não só na aparência, fisionomia, temperamento, em tudo nós somos diferentes. Nas reações principalmente. E o salmista está dizendo assim: olhe com um olhar que ultrapasse o limite teu da bondade, e tenha de nós piedade, se compadeça desta condição miserável que o desprezo está trazendo dentro de nós, e faça algo, Senhor, faça algo. Nós somos limitados, sim. Nunca podemos colocá-lo contra a parede e dar ordem a ele. Mas é um ato de coragem, inclusive, do salmista em dizer: Deus, não dá mais. Nós não iniciamos dizendo os sintomas adversos que este sentimento pode provocar? São horríveis. Imagina isso, vamos lá. Ser bem forte o negócio. Imagina isso, 70 anos. Nasceram pessoas, morreram pessoas e viveram um ciclo de desprezo que a Babilônia provocava. E o grito do salmista é esse: tem piedade de nós. Você já parou em algum momento e disse para si mesmo que algumas lutas parecem infinitas? Parece que nunca vai acabar. Não é verdade? E quanto mais nós oramos, às vezes parece que piora o negócio. Mesmo porque também, à medida da intensidade da nossa oração, o nosso arqui-inimigo fica lá na fúria, mas ele já é derrotado no nome de Jesus. Eu não vim dar ibope aqui para ele, não. Mas ele vai se levantar também para tentar reagir, nos desestimular, nos enfraquecer. Então, alguém aqui estava gritando que estava chegando ao limite do insuportável aquela situação. Mas ele tinha certeza que o Senhor estava olhando para aquilo e que haveria solução para aquele problema, mesmo porque eu não disse que havia uma promessa. Aí eu fico com o apóstolo Paulo. Deus não vai permitir luta alguma além do que a gente suporte. E quando der a entender que você não está mais suportando, Ele está chegando, nem que seja momentaneamente, com alívio, com a renovação da promessa. Ele vai chegar, mas ao limite do insuportável, Ele não permite que as coisas cheguem. E o salmista disse aí: Deus, a nossa alma está de sobremodo, de uma maneira extrema, farta da zombaria. Eles zombavam do povo. E era um povo contumaz, mau, porque eles tinham consciência, inclusive, do povo que estava ali oprimido. Quer uma prova?
quando o povo estava lá oprimido, não podia cultuar ao Senhor, o que eles falaram? Olha, cante para nós aqui um daqueles louvores que vocês cantavam lá. Aí os irmãos disseram, junto aos rios da Babilônia estão pendurados os nossos instrumentos. Mas quando saíram de lá, eles saíram festejando e dizendo que um novo cântico de louvor Deus tinha colocado nos lábios deles. Ou seja, ali no meio da Babilônia, eles reconheciam. Meu amigo, você tem uma camiseta em tom de cor de rosa. Levante a mão aí, lilás, cor de rosa, faça assim. Isto. Primeiro, a mão de Deus está trazendo saúde a você hoje, certo? O Senhor está restaurando a tua memória. O Senhor está restaurando a saúde sua circulatória. O Senhor está restaurando os teus batimentos cardíacos também. Eles estão descompassados. Ou o seu coração ele dá a entender que está batendo muito rápido, ou outra hora batendo muito lento. Isto não existe. É também uma forma psicossomática e emocional diante da adversidade que você tem vivido. Ou seja, é um período de contrariedade. Não tem sido um bom período o que você tem vivido. Um período de contrariedade. Todos os planos extremamente feitos para darem certo, os detalhes mínimos pensados e trabalhados para serem executados de forma correta, e sempre nos 45 do segundo tempo, as coisas voltam atrás, não dão certo, ou ficam a desejar, esperando de um ou de outro, e até algumas injustiças estão acontecendo. Como isso tem te fragilizado, mas ao mesmo tempo, isto tem forjado em você um homem que nem você sabia que existia. Calmo, confiante, isto existe oscilações, sim, depende do dia. Mas, de forma geral, calmo, confiante, há algum tempo atrás, não mais do que 3 anos, jamais você teria estas atitudes. As atitudes seriam contundentes, e 2 mais 2 ia ser 4. Nem que ser, eu não estou te expondo, mas para descontrair, nem que fosse no jeito do pontapé, mas ia ser 4 e ponto final. Deus trabalhou dentro de você. E apesar de todos estes nãos e de todas estas situações, você passou a amar você assim. A tua casa tem paz, só que é uma contradição a injustiça. Pois muito bem, a mão de Deus diz que vai levantar-se a teu favor esta noite aqui. E Ele está buscando em arquivos alguns papéis que estão escondidos, protegidos ali por Ele. O homem pensa que está retendo o que é teu, mas Deus está protegendo situações tuas. O Senhor vai lá reaver estes papéis. E Deus manda eu te dizer que os 5 próximos meses, eles serão meses diferentes, de conquistas, de refazer, inclusive, alguns destes documentos, agregando valores e condições contratuais melhores do que hoje, e isto tudo em meio à crise. Deus se fará diferente na tua história, e o nome do nosso Deus será louvado nisto. Então fique em paz e continua calmo, porque você vai dizer, valeu a pena esperar no Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você está com o vestido de alça aqui, acho que é vermelho. Levante a mão, por favor. Não, a do lado. Deus me mostra o seguinte: um movimento na região das tuas costas, aqui assim, envolvendo principalmente a condição pulmonar.
Ele, o Senhor, está sendo o seu pneumologista e o seu alergista esta noite aqui. As dores nas costas e às vezes dificuldade respiratória, coceira exagerada no nariz e às vezes também parece que coceira no corpo, eram sintomas alérgicos. Estes sintomas alérgicos e este problema de ordem respiratória também é provocado por baixa imunidade. Esta baixa imunidade também está associada a crises emocionais que você tem passado. Sua vida tem mudado nos últimos 2 anos de forma muito radical e tem havido perdas. Não são agradáveis estas perdas. Até a imunidade ficou a desejar. Mas o nosso Deus estendeu-se a teu favor esta noite. Ele operou este movimento de cura nas tuas funções respiratórias, no pulmão. Ele operou este movimento de cura como alergista. E agora ele vai operar um movimento de cura, de compreensão dentro do teu coração. Você não aceita determinada situação, não consegue digerir. Isto envolve sentimentos, é uma guerra. Mas o Senhor vai operar um milagre de compreensão dentro de você. Você tem saudade de você. Você diz ao Senhor que não quer continuar do jeito que está, que não admite. Então há uma conscientização, mas não se consegue ter uma aceitação, porque é incompreensível e é injusto mesmo. Tem o rabinho do mal? Tem também, mas maior é o Senhor contigo. Então Deus está te curando esta noite. Uma página vai virar, é impossível. Deus, nunca mais eu vou ser eu. Até quando eu vou carregar esse peso, esta tristeza, enfim. Deus está operando um milagre e o nome dele será engrandecido na tua história. Você vai testificar a justiça de Deus, inclusive financeiramente falando. Você vai testemunhar justiça de Deus, marque isto. Você vai testemunhar justiça de Deus, inclusive financeiramente falando, e o Senhor vai ser exaltado na história. O salmista dizia ao Senhor que era insuportável o que acontecia dentro dele devido à zombaria daqueles que, naquele momento, estavam à vontade para zombar e desprezar o povo de Deus. Olha, como nós vimos, passar por um processo onde existe o desprezo é difícil. Mas quando existe o desprezo e por cima ainda a zombaria, e isso era uma covardia, né? E também pessoas totalmente desprovidas de inteligência agiam daquele jeito. Primeiro porque o povo de Deus estava ali. Onde o povo de Deus coloca a planta dos pés, o lugar se torna abençoado. Não olharam por esse lado. Segundo, o povo de Deus era escravo deles. Eles necessitavam do serviço brutal, braçal, e inclusive também do serviço de inteligência, sabedoria de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Mardoqueu. Mas eles eram cegos. Então eles optavam em zombar, ao invés, inclusive, de serem gratos a Deus por aquela oportunidade de conhecer aquele povo. Então imagine, se não bastasse o desprezo, ainda a zombaria. E não tinha ninguém pelo povo, só o Senhor. Tanto é que ele confessa: Senhor, os nossos olhos esperam em ti, como os olhos dos servos e das servas. E ele inicia dizendo: a ti, Senhor, que habitas nos céus, nós levantamos os nossos olhos para pedir piedade.
Não era uma condição simples, não, irmão. Deus tem conhecimento de causa que o que está acontecendo com você não é simples. Ele confessa que eles estão à vontade, estavam unidos para fazer o mal, e ninguém soltava a mão de ninguém, ninguém podia com ninguém ali. Mas o salmista tinha certeza absoluta que o Senhor estava enxergando tudo aquilo. Sentimentos têm feito estragos dentro de ti, estragos dentro da tua casa, estragos na tua vida espiritual, vamos longe, estragos talvez até na fé, porque a esperança demorada envelhece os ossos. Davi e Salomão, ele disse isso, ou seja, Deus sabe de tudo. Mas a palavra de Deus para nós esta noite é que você deve olhar para o Senhor. Este salmo está entre os salmos que são cânticos de degraus. Inclusive, estes cânticos eram cantados, entoados pelo povo, quando eles vinham para o templo para adorar ao Senhor. Estes salmos iniciam-se neste grupo no 120, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aí o 121, que é dos best-sellers, dos mais bonitos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar o teu pé, o que te guarda não vai cochilar, Ele guardará a entrada e a saída. Aí no 122 ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora ele diz assim: Deus, chegamos aqui na tua casa, fartos do desprezo, fartos da zombaria deste povo, mas nós continuamos pedindo piedade, e nós continuamos com os nossos olhos fixos em ti, porque nós sabemos que o Senhor vai nos dar vitória no meio disto.